bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia aqui do nosso estudo sobre relacionamento. Tá? Hoje nós vamos falar do casal de Jacó e Raquel. Tá bom? Deixa eu só confirmar aqui. Isso, Jacó e Raquel. Tá? Jacó e Raquel, a história de Jacó e Raquel, ela tá em Gênesis 29. Tá? Então, se você pega para ler a história de Jacó e Raquel, para você estar aprendendo, né, sobre essa história de amor tão linda, tá? Jacó, ele pagou um preço muito alto para ter Raquel na vida dele, tá? O que é pagar um preço? Ele literalmente pagou esse preço, né? Ele foi para a cidade onde estava Raquel, né? E ele viu Raquel ao longe e se apaixonou por ela à primeira vista, tá? E chegou para o pai dela e fez uma proposta de trabalhar 7 anos para ter a mão da Raquel. Ele trabalhou esses 7 anos, quando chegou na hora de ter a mão da Raquel, como a Raquel era a filha mais nova, o pai de Raquel colocou a irmã mais velha para se deitar com Jacó. Ou seja, a partir do momento que você se deitou com uma pessoa naquela época, você se tornava responsável por aquela pessoa. Então Jacó, chateado, né, com a reação do sogro, né, falou pro sogro: então eu vou trabalhar mais 7 anos para ter a mão de Raquel. E assim ele fez. Então ele demorou 14 anos para poder ter a mão de Raquel, que era a mulher que ele amava, tá? E o que a gente aprende com isso aqui, gente? Eu até separei aqui 2 versículos que eu vou estar lendo para vocês terem uma noção do que se fala, tá? Então, Gênesis 29, versículo 9 fala assim: Jacó ainda estava falando com eles, né, com a família, né, do local onde ele chegou, quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai. Logo que Jacó a viu com as ovelhas e cabras do seu tio Labão, ele foi e tirou a pedra da boca do poço e deu água para os animais. Tá? Depois ele beijou Raquel e ficou emocionado e começou a chorar. Ou seja, aqui teve a primeira admiração, né? Ele se apaixonou por ela. E aqui no versículo 30 fala assim: Jacó também teve relações com Raquel, e ele amava Raquel muito mais do que amava Leia, e ficou trabalhando para Labão mais 7 anos. Tá? Então aqui também está dizendo, né, a história que eu resumi para vocês, né, que primeiro ele se casou com a filha mais velha, que era Leia, né, que o pai meio que jogou ele para ela, tá? Fala assim: casa com ele, tá? E dorme com ele, porque na intenção da cabeça dele ele estava casando com Raquel, porém na hora do relacionamento ali, né, da finalização do casamento, vamos colocar assim, ele se deitou com Leia achando que era Raquel, e no final ele viu que não era Raquel, que era Leia. Então ele trabalhou durante 14 anos. Gente, o que a gente aprende dessa história, tá? Primeiro, a pessoa que Deus tem para sua vida, primeiro você vai ter uma admiração por ela, né? Você vai ter o gostar de alguém, primeiro vem pela admiração, né? A gente primeiro olha para a pessoa, se encanta fisicamente, para depois a gente querer despertar o interesse para poder vir a conhecer, né? É assim mais ou menos que funciona, né? Então, como que a gente sabe que uma pessoa é de Deus para nossa vida ou não? A gente sente paz. Não existe a história do e se. Não existe aquela coisa do será que é pra mim? Será que não é pra mim? O que a gente precisa aprender, gente? A buscar o direcionamento de Deus. A gente precisa aprender a querer estar na presença de Deus, tá? Quando a gente está na presença de Deus, buscando o direcionamento dele, não existe dúvida. A partir do momento que entrar numa dúvida dentro de você, se aquela pessoa não para você, saiba que aquela pessoa não é para você. Porque as coisas de Deus são certezas, são certas. Entende? É como você olhar para uma pessoa e falar assim: eu quero ela. A pessoa tem certeza, a pessoa tem convicção, entende? Que aquilo ali para ti. Então, não existe dúvidas. Mas mesmo assim, é importante você buscar o direcionamento de Deus, porque o nosso coração é enganoso. Entende, gente? Então, às vezes você olha para uma pessoa, se encanta por ela, acha que aquela pessoa é para você, mas não necessariamente aquela pessoa é para você. E a partir do momento que a gente pega algo que não é para estar na nossa vida, nós estamos atraindo maldição pra gente. Então, por isso da importância da gente ter relacionamento com Deus, porque a partir do momento que você tem um relacionamento com Ele, Deus derrama sobre você o dom do Espírito Santo, que é o discernimento do Espírito. É um dos dons, tá, gente?
Então, o discernimento de espírito faz a gente enxergar além, faz a gente saber de coisas além do que os outros sabem, faz a gente enxergar além do que os outros veem, entende? Porque você consegue enxergar que existe algo de errado naquela situação, naquela pessoa, que por mais bonito que seja, por mais atrativo que seja, você tendo o discernimento, você tendo relacionamento com Deus, Deus não vai te deixar enganado. Por mais atrativo que seja aos seus olhos, tá? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas a oposição está ao nosso derredor. Então, se você recebeu uma promessa, vamos supor que alguém lançou uma promessa sobre a sua vida, que Jesus lançou uma promessa sobre a sua vida, ou você recebeu a profecia de alguém, tá? Da mesma forma que você escutou essa profecia e que Deus lançou a promessa sobre a sua vida, a oposição que está à sua volta, que é o inferno, eles também escutaram. Então, o que ele faz? Ele traz prato de lentilhas para a nossa vida, tá? O que são pratos de lentilha? O que essa expressão quer dizer? Tá? Ele traz coisas que venham apetecer os seus olhos. Eles trazem situações e pessoas que venham despertar interesse em você. Porque da mesma forma que Deus te conhece, a oposição te conhece muito bem. Ela sabe o que você gosta, ela sabe o que atrai os seus olhos, ela sabe os seus pontos fracos, entende? Então, a partir do momento que você tem um relacionamento com Deus, essas brechas, elas não são abertas, tá? A partir do momento que você não tem relacionamento com Deus, você tá como se fosse uma peneira, vamos botar assim, você seria uma peneira, espiritualmente falando, tá bom? E você tem várias brechinhas que o inferno pode ali entrar e fazer morada, e usar isso a favor deles. Aí são os pratos de lentilhas que ele traz, tá bom, gente? Então, fortifica o seu relacionamento com Deus, fortifica a sua fé em Deus, procure mais a Deus, priorize mais a Deus, tá bom? Que é você priorizando a Deus na sua vida, você não se enganado, você não se deixa ser enganado, porque Deus não deixa você ser enganado, o Espírito Santo não deixa você ser enganado, você está sempre sendo cuidado ali, 24 horas por dia, porque você tem a intimidade com Ele, você tem esse desprendimento e essa iniciativa de buscar o direcionamento nele, confiando no que ele vai te falar, porque ele vai levantar pessoas para te falar, tá bom? Você pode vir diretamente na palavra, falar com ele, ou ele vai levantar pessoas ou situações para te mostrar que aquela pessoa ali que você acha que é para sua vida, não é para sua vida, entende? E tudo que tiver oculto, tá, dessa pessoa que está querendo entrar na sua vida, vai lhe ser revelado, tá bom, gente? Eu falo isso por experiência própria, tá bom? Eu já tive situações na minha vida que eu achava que alguém era para minha vida, porém, Deus foi lá e me mostrou aos olhos nus, tá, o oculto daquela pessoa, tá bom? E quando Deus mostra o oculto, não necessariamente você vai gostar do que você vai ver, tá bom? Então, a importância de você ter um relacionamento com Deus, tá, é prioridade na vida de todo cristão, é prioridade na vida de qualquer pessoa. Priorize Deus na sua vida, que tudo à sua volta lhe será revelado, tá bom, gente? Isso tanto para relacionamento, como vida financeira, como vida espiritual, como tudo, tá? Deus tem que ser prioridade na sua vida. Aqui também eu anotei alguns pontos chaves da história de Jacó e de Raquel pra gente vir estudar, tá bom? Então, o que a gente aprende também dessa história? Quando José chegou e viu Raquel, ela estava pastoreando ovelhas, ou seja, ela estava trabalhando, tá bom? Então, o que a gente aprende disso, tá? Ela não estava ocupando o tempo dela pensando qual roupa ela ia sair, qual maquiagem ela ia passar, o que eu posso fazer para poder ter aquela pessoa na minha vida, qual é a simpatia que eu posso usar para poder aquele homem se apaixonar por mim, aquela mulher se apaixonar por mim. Não, ela não estava pensando nisso, ela não estava focando nisso. Ela estava trabalhando, ela estava ocupando o tempo dela. Tá? O que isso quer dizer? Ela não estava priorizando um relacionamento, ela estava priorizando em servir a família dela e a Deus. Entende, gente? Então, ela tá como você prioriza Deus na sua vida, as coisas acontecem, as coisas fluem, tá? Porque Deus está vendo que você está priorizando Ele na sua vida, então Ele vai te trazer tudo o que você precisa, tá? De acordo com o tempo dele, de acordo com as suas necessidades, tá? Quando a gente foca, tá?
o nosso pensamento em algo apenas que não seja Deus, que seja, por exemplo, um relacionamento, seja uma pessoa, porque você não quer ficar sozinho, ou porque você tem medo de ficar sozinho, você está priorizando essa pessoa, você está priorizando essa situação. E a partir do momento que você está priorizando isso na sua vida, você está tirando Deus da prioridade que tem que ser Ele. Ele tem que ser o centro da sua vida. O próprio Mateus 6,33 fala, né? Buscai primeiro a sua justiça e o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que isso quer dizer, gente? Prioridade. Prioriza Deus na sua vida, que Ele vai trazer até você tudo o que você precisa, tudo o que você necessita, até mesmo um relacionamento. O relacionamento é muito importante, o relacionamento é muito importante, tá? É uma das coisas mais importantes, assim, de Deus para a nossa vida. Porém, existe aquelas pessoas que têm maior necessidade em ter um relacionamento, existe aquelas pessoas que têm a necessidade, porém não é prioridade, tá? Independente qual seja a sua situação hoje, saiba que Deus tem uma pessoa segundo o coração dele para sua vida, mas primeiro você precisa ser tratado, primeiro você precisa ser liberto, primeiro você precisa ser curado. Por que isso, gente? Porque Deus não vai unir duas pessoas, não vai unir dois propósitos, se um dos propósitos, se uma das pessoas estiverem com traumas, estiverem feridas. Porque a gente dá para o outro o que a gente tem dentro da gente. A gente dá para o outro o que... Não existe de você assim, eu não tenho amor e vou te dar amor. Eu não tenho amor e te amo. Não existe, gente. Pode ser no início, pode acontecer no início. Por isso que existe muitos relacionamentos que o pessoal fala: poxa, mas quando começou me dava flores, quando começou me trazer em casa, quando começou a abrir a porta do carro para mim. Por quê? Porque a pessoa queria te conquistar. A pessoa queria te dar. Por quê? Ela queria satisfazer aquele momento da vida dela. Entende? Mas para isso ter uma continuidade na sua vida, essa pessoa precisa estar tratada, essa pessoa precisa estar liberta. Por quê? Ele não vai fazer isso para te conquistar. Ele vai fazer isso porque ele é assim, entende? Entende? Você consegue entender a diferença de uma pessoa que é tratada por Deus para sua vida, de uma pessoa que não tem um tratamento de Deus? Uma pessoa que tem um tratamento de Deus, ele dá uma continuidade, não é aquele pouquinho ali só para conquistar e ter. Entende, gente? Então, por isso da importância da gente buscar em Deus nos nossos relacionamentos, da gente querer de Deus uma pessoa segundo o coração dele, da gente pagar o preço em santidade, né? O que é pagar o preço em santidade, gente? É a gente se purificar, é a gente se preparar para o que está por vir, entende? Porque Deus não coloca vinho novo em odres velhos. O que é um odre? Não sei se vocês sabem. O odre naquela época era usado para fermentar o suco de uva para poder virar o vinho. Então, um odre naquela época é como se fosse uma bolsa de couro que o suco de uva era colocado ali dentro e ele passava por um processo de fermentação e ele estufava, entende? É como se fosse uma bexiga, né? Que você, quando sopra a bexiga, você não estufa a bexiga. Então, esse odre fazia isso, entende? Ele fazia aquela fermentação do vinho ali dentro, todo o processo, todo aquele trabalho, e ele estufava. Uma vez que ele estufava, não tinha como colocar outro vinho novo dentro daquele odre que já estava velho, porque ele ia explodir, ele ia rachar, ele não ia aguentar a pressão. Então é a mesma coisa você. Se hoje você está sendo tratado por Deus, se hoje você está buscando os caminhos do Senhor, se hoje você está priorizando Deus na sua vida, por que você vai buscar você vai buscar uma pessoa na fonte antiga? Você não tem que buscar ninguém, você tem que esperar em Deus, você tem que esperar Deus trazer para a sua vida, porque Ele vai trazer, gente. No momento certo Ele vai trazer. Às vezes está demorando porque a outra pessoa que é para fazer parte da sua vida, Deus está trabalhando nela. Da mesma forma que Deus trabalhou em você, Ele está trabalhando na outra pessoa. Então aprenda a esperar pelo tempo de Deus. Ao mesmo tempo seja você, que a outra pessoa já esteja pronta. Porém você precisa ser aperfeiçoado. Você precisa ser moldado, você precisa ser liberto, você precisa ser curado. Para quando houver essa junção, não existir traumas do passado, feridas do passado, que venha a ocasionar um término de um relacionamento, que você não venha a perder o que Deus tem para sua vida. Entende? Então, por isso da importância de você aceitar passar pelo processo, por isso da importância de você aceitar Deus curar você, Deus libertar você, por isso da importância de você vir a ter relacionamento com Deus, porque quando a gente tem relacionamento com Deus, a gente aceita passar pelo processo e a gente entende que aquele processo que a gente está passando é para nosso bem, é para nos libertar, é para nos curar,
tá? E para Deus futuramente vir a juntar com uma pessoa segundo o coração dele para sua vida e vir a agregar. Então Deus tem um príncipe e uma princesa dele para sua vida. Não saia com sapos, não queira qualquer coisa, não busque a sua carência. Tá carente? Vai para Deus. Tá carente? Vai orar. Tá carente? Vai procurar Deus, vai jejuar, mas não procure a sua carência em outra pessoa. Tá bom, gente? Começa a ver você com mais carinho. Começa a ver você como uma pessoa importante para Deus, porque você é uma pessoa importante para Deus, tá bom? Não queira qualquer pessoa na sua vida. A partir do momento que a gente pega qualquer coisa para nossa vida, a gente está trazendo tudo de ruim daquela pessoa para nossa vida. A gente está sendo como uma lata de lixo, literalmente. Tá? Você está trazendo o lixo daquela pessoa que não está liberta, que não está curada, que não foi salva, que não conhece a palavra, para dentro de você. Por que você vai fazer isso com você? Você não é um lixo. Você não é um container, uma lixeira que as pessoas vão lá e depositam as coisas. Você é uma pessoa. Você é uma pessoa que tem sentimentos, você é uma pessoa que quer ser amada, que quer ser amada. E você é uma pessoa que necessita de uma pessoa de Deus para sua vida. Então pague o preço, tá? Eu sei que às vezes é estranho falar assim, pague o preço. Mas o pagamento do preço é a sua libertação. Você não paga um preço para ficar sem nada, pelo contrário, você paga um preço para você ter tudo, tá? Porque a partir do momento que você se permite ser transformado por Deus, curado por Ele, liberto por Ele, quem ganha é você, não é outra pessoa. Ou seja, você paga um preço para você ser tratado, para você ser liberto, entende? E Deus vai trazer para ti uma pessoa segundo o coração dele, porque Ele já tem essa pessoa. Basta apenas de você querer ter essa pessoa também com você, tá bom? E é você, com o tempo de você passando pelo processo, né, de libertação, cura ali com Deus, né, para poder vir a ter essa pessoa na sua vida, você vai valorizar essa pessoa na sua vida, porque você sabe o preço que você pagou para chegar até o casamento, vamos colocar assim, para chegar até o momento do vou construir a minha família, tá bom, gente? O que a gente aprende mais na história aqui de Jacó e Raquel? Quando é de Deus para a sua vida, apenas acontece. Ou seja, você não precisa procurar. Apenas acontece. Entende? É como, é um passe de mágica. Não, não é um passe de mágica. Você, quando acontece na sua vida, que apenas o acontece, você sabe que aquela pessoa é para você, tá? Você está preparado, entende? Você tem um discernimento de espírito. Você já tem uma certa intimidade com Deus, você já consegue enxergar coisas além, entende? E apenas acontece por quê? Porque você sabe que Deus tem aquela pessoa segundo o seu coração para ti, entende? Que aquela pessoa está vindo para somar, que aquela pessoa está vindo para agregar, tá? Não existe dúvida dentro de você, não existe dúvida no seu coração, apenas acontece. Tá bom, gente? Gente, que vocês venham ter essa palavra no seu coração, que vocês venham despertar interesse em querer buscar Deus, em querer estar na presença de Deus, tá? Não caia no modismo de achar que, porque todo mundo está indo por esse caminho, eu também vou por esse caminho, porque esse caminho é bom, tá? Não vá por todo mundo. Quem tem Cristo dentro de ti, quem acredita em Deus, quem acredita em Jesus, anda contra o fluxo do mundo, tá bom? Então, não é porque está dando certo para o outro aos seus olhos, vai dar certo para ti, tá? Não queira comparar você com a vida do outro, tá? Não se compare. Você é joia rara do Senhor. Deus tem uma pessoa certa para ti, tá? Então, não se deteriore, não se menospreze. Você é valioso, você é valiosa pro reino, tá bom? E Deus tem uma pessoa certa para você. E Ele quer o melhor para você, tá bom? Então procure em Deus essa pessoa, tá? Procure vir ter relacionamento com Deus, procure vir a querer estar na presença de Deus, que Ele vai trazer essa pessoa para você, segundo o coração dele, tá bom, gente? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz, tchau, tchau.